do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro. E hoje, amigos ouvintes, nós retomaremos o nosso estudo a partir do capítulo 12, A Gênese Mosaica. O item é o 13, O Paraíso Perdido, aqui na obra A Gênese de Allan Kardec. Então, Kardec vai trazendo aqui agora um comentário sobre agora o capítulo 2 da Gênese Mosaica, com o subtítulo Paraíso Perdido. Então ele faz uma reprodução no início desse capítulo 2. Ele diz o seguinte: Ora, o Senhor Deus havia plantado desde o começo um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera gerar da terra toda espécie de árvores belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso. Com a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra, Min Hadamá, toda a árvore bela para ver e boa para comer, e a árvore da vida, Verrit Rachaim, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor, então, pegou o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que ele o cultivasse e o guardasse. Deu-lhe também desta ordem. Ele disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda a certeza. E a árvore da ciência e do bem e do mal tu não comerás, porque no dia que comeres dela, tu morrerás. E no capítulo 3, ele vem dizendo, reproduzindo da obra da Gênese Mosaica: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. E ela disse à mulher: por que Deus vos ordenou que não comesseis dos frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová havia feito. Ela disse à mulher: disse Elohim: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher lhe respondeu: nós comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse ela, a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele, e que não tocássemos nele, que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E ele continua a narrativa, a reprodução aqui do capítulo, e em que o desfecho é que Adão e Eva comem do fruto proibido, e daí vem toda aquela lenda, a história, sobre o pecado original, e Kardec reproduz aqui o texto de Moisés dizendo, continuando, Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque eu estava nu, e essa é a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubeste que estavas nu, senão porque comestes do fruto da árvore que vos proibi de comer? Adão lhe respondeu:
A mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu comi dele. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. O diálogo continua e, por fim, Kardec vai fazendo essa reprodução aqui, né? E, por fim, ele traz essa colocação e aí Kardec ele vem trabalhando justamente essa questão. Nós já trabalhamos isso no último programa, que é uma imagem, às vezes até essa colocação, né, a forma alegórica como ela é colocada, e ele vem dizer o seguinte, Kardec depois, né? Toda mitologia pagã na realidade nada mais é que um imenso quadro alegórico das diversas facetas, boas e más da humanidade, para quem lhe busca o espírito, ou seja, o significado. É um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo era tomar a forma pelo fundo, mas os sacerdotes pagãos só ensinavam a forma, seja porque alguns nada mais soubessem, seja porque tivessem interesse em manter a população nessas crenças, como que favorecendo em tudo o domínio que exerciam sobre ela. Eram mais produtivas que a filosofia. A veneração do povo pela forma era uma fonte inesgotável de riquezas, representada pelos donativos acumulados nos templos, pelas oferendas e sacrifícios feitos em intenção dos deuses, mas na realidade em proveito dos representantes, em verdade em proveito de seus representantes. Um povo menos crédulo, menos ligado às imagens, às estátuas, aos símbolos e aos oráculos, por esta razão, por haver querido secar essa fonte, colocando a verdade no lugar do erro, Sócrates foi condenado como ímpio a beber cicuta. Naquela época, ainda não estava em uso queimar vivos. Os heréticos, 5 séculos mais tarde, Cristo foi condenado a uma morte infamante, como ímpio por haver, como Sócrates, desejado substituir a letra pelo espírito, e porque a sua doutrina, toda espiritual, destruía a supremacia dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei. Então, Kardec ele vem fazer aqui uma crítica à forma como essa passagem da Bíblia, da Gênese mosaica, foi colocada para nós, como houve essa interpretação. Então ele vai dizer que, na verdade, isso é como se fosse uma mitologia, e esse realmente é um grande desafio para nós, espíritas, para que a gente tenha a compreensão dessa passagem. Porque se a gente for fazer essa observação, como ela sempre foi feita, a análise, a gente vai entender e aí associaram esta passagem ao fruto proibido, ao paraíso perdido, a questão da prática sexual, da atividade sexual, e que o homem teria cometido. O homem, Adão representa o homem, Eva a mulher, e o fruto proibido ali seria a prática do sexo. Essa é a ideia que foi passada. E que isso teria sido um castigo, que por conta disso eles teriam sido castigados. Mas, à medida que a gente vai aprofundando, e isso envolve também a questão da ideia de que Adão e Eva foram os primeiros habitantes aqui do nosso planeta. Porque logo a seguir, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e tem aquela situação entre Caim e Abel. O filho sobrevivente, ele se dirige para uma outra cidade e ele encontra pessoas ali nessa outra cidade. Então, como pode Adão e Eva terem sido os primeiros habitantes e únicos, digamos assim, conforme está colocado para nós, se o próprio filho já encontra uma outra cidade, se casa nessa cidade? Então, assim, ele se casou com quem? Com uma irmã? Então, são questões que você vai passando pelo crivo da razão e da lógica e vai entendendo que Adão e Eva, eles simbolizam ali um povo, os líderes de uma determinada localidade. E não
uma determinada raça, mas não os primeiros e a origem de toda a raça humana. Então Kardec, ele coloca essa questão para que a gente aprofunde e não tome isso ao pé da letra, que a gente não pode tomar essa passagem ao pé da letra, que a gente tem que fazer essa observação. E que foi muito mais fácil para aquelas pessoas que, quando há aquela conversão do cristianismo, que os pagãos passam a adotar o cristianismo como sua religião, então eles passam a comentar e a explicar essa passagem ao pé da letra e criando assim muito mais isso, não por entenderem que isso realmente era verdade, mas muito mais para escravizar culturalmente aquele povo daquela época que os ouviam. Então isso foi uma forma deles mantê-los ali de alguma maneira, ao invés de esclarecer e mostrar a verdade, fazendo com que isso eles próprios tivessem os seus atos questionados e comprometidos. Então eles passaram a ensinar dessa maneira, sempre naquela cultura do medo, e se colocando como os representantes diretos de Deus. Então ele cita até que Jesus e o próprio Sócrates, que são antes, né, do cristianismo, Sócrates já trouxe uma mensagem que foi considerada que trabalhava ali o espírito da lei ou da palavra e não a palavra na sua literalidade. E Jesus também vem dando uma outra observação dos textos. Então isso faz com que eles sejam acusados e mortos, porque eles pretendiam demonstrar ao povo a verdade como ela deveria ser explicada. Então isso causa uma grande problemática, porque isso vai em contrário aos interesses das pessoas que dominavam a sociedade naquela época, que se utilizavam da religião para isso. Então Kardec no item 16 vai falando isso, e aqui no item 17 ele passa a explicar melhor para a gente, né? Ele vai colocando aqui para nós o seguinte: o mesmo ocorre com a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sob figuras materiais, que levadas ao pé da letra seriam tão absurdas como se nas nossas fábulas considerássemos no sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais ele não sabe resistir. Mas, amigos ouvintes, você está aqui comigo, André Monteiro, acompanhando o estudo da obra A Gênese. Nós estamos estudando o capítulo 12, a Gênese Mosaica, hoje a partir dos itens 16 e seguinte. Então, continua aqui Kardec, né, no estudo do item 17. Diz ele, né? O mesmo ocorre com a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sobre figuras materiais que, levadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se nas nossas fábulas considerássemos no sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Então ele dá uma ideia ali de um sentido figurado. Essa passagem tem um sentido figurado, ela não pode ser observada e analisada ao pé da letra. Continua. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais ele não sabe resistir. A árvore, como árvore da vida, é o símbolo da vida espiritual, como árvore da ciência, é o símbolo da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Marca o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada apenas pelos instintos, toma posse, a árvore da vida é o símbolo, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. O fruto da árvore é o símbolo do objetivo, dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. Ele resume sob uma mesma figura os motivos de arrastamento ao mal. Comer desse fruto é sucumbir à tentação. Ele cresce no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio
mesmo dos prazeres, e lembrar ao mesmo tempo que se o homem dá prioridade aos gozos materiais, ele se prende à terra e se afasta de seu destino espiritual. A morte com que Adão é ameaçado, caso infrinja a proibição que lhe é feita, é um aviso das consequências inevitáveis físicas e morais decorrentes da violação das leis divinas que Deus gravou na sua consciência. É por demais evidente que não se trata aqui da morte do corpo, uma vez que após cometer a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou, em outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, cuja imagem é a sua expulsão do jardim de delícias. E Kardec faz uma outra nota aqui também, na verdade é uma nota do autor, né? Em nenhum texto o fruto é indicado como maçã. Esta palavra só se encontra nas versões infantis. A palavra do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem determinação da espécie, podendo ser usado em sentido material, moral, alegórico, próprio e figurado. Entre os israelitas, não há interpretação obrigatória quando uma palavra tem muitas acepções. Cada um a entende como quer, contanto que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri foi traduzido em latim por malum, que se aplica à maçã e a toda espécie de frutos. Ele é derivado do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, cuidar, atrair. E aí continua aqui Kardec no seu texto. Hoje, a serpente está longe de ser considerada como símbolo da astúcia. Ela aparece aqui mais pela forma do que pelo seu caráter, como uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e dos quais, por essa razão, muitas vezes não desconfia. Aliás, se a serpente foi condenada a se arrastar sobre o ventre por haver enganado a mulher, isto queria dizer que antes esse animal tinha pernas, e então não era uma serpente. Portanto, por que impor como verdades a fé ingênua e a crédula das crianças alegorias tão evidentes e que, iludindo seu raciocínio, fazem com que, mais tarde, venham a considerar a Bíblia como uma série de fábulas absurdas? Então aqui, amigos, Kardec ele sai da literalidade desses fatos e vem fazendo uma comparação, uma tradução, melhor dizendo, uma tradução sai do sentido literal e vem apresentando as considerações do que aquela palavra realmente está querendo dizer. Então ele vem dizer que Adão ele representa a humanidade, ele representa o homem. Quando fala da árvore da ciência, do bem e do mal, ele vem fazendo uma colocação assim, que o espírito estava em algum determinado momento, e a compreensão que nós vamos tendo, que nós fomos criados simples e ignorantes. E durante isso, os benfeitores respondem para Allan Kardec também, quando ele vai falar das leis morais. Nós fomos criados simples e ignorantes, porém, as leis de Deus estão ali depositadas em germe na nossa consciência. Criados simples e ignorantes, ele vai explicar, a gente vai entender que nós somos criados ali zerados. A gente não tem nem... É igual quando a gente vai abrir uma conta corrente no banco, fazendo uma comparação assim simples. Você abre aquela conta corrente, você está ali com o seu saldo zerado. Você não tem nem méritos, né, nem créditos, e tampouco temos débitos também. Mas até um determinado momento da nossa criação, da nossa infância espiritual, no início das nossas primeiras... da nossa encarnação, que a primeira vez a gente encarna e daí por diante passa a se reencarnar. Então, com a nossa primeira vinda ao corpo físico, nós não estamos com o nosso livre-arbítrio e com a nossa inteligência completamente afloradas. O livre-arbítrio ele vai sendo relativizado à medida que a gente passa a ter a nossa capacidade de pensar, daquele pensamento contínuo. Então nós vemos inicialmente naquela questão muito mais respondendo aos estímulos físicos da alimentação,
da preservação, instinto de preservação. Então, nós estamos ali na nossa infância espiritual, habitando inicialmente o nosso corpo físico nas nossas primeiras nossa primeira encarnação e reencarnações. E à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, esse nosso livre-arbítrio ele vai sendo relativizado. Ou seja, eu vou adquirindo ali a possibilidade de agir por mim mesmo, mas em compensação eu assumo os riscos das minhas ações. Então, esse simbolismo que ele está colocando é porque na nossa infância espiritual, tem uma comparação com a nossa infância material. Os nossos pais, eles basicamente na nossa infância, a gente criança e bebê, nós não temos ainda a razão, não temos ainda a capacidade de sabermos o que é certo e o que é errado, porque ainda estamos nessa infantilidade, apesar de já termos ali as leis de Deus gravadas na nossa consciência, mas ainda não sabemos os riscos que a vida apresenta para nós. Então, o que o pai faz com a criança? Ele praticamente não tolhe ali todos os atos. Tem aquela preocupação de segurança com alimentação, com medo do tombo, o que a criança vai colocar na boca, onde vai colocar a mão, as atividades que vai fazer, aonde pode ir, aonde não pode. À medida que a criança vai crescendo e vai adquirindo a maturidade, esse acompanhamento dos pais mais rigoroso e mais intenso no início, ele vai se relativizando. Então, Deus também faz isso com nós em espírito, através dos nossos benfeitores, dos nossos anjos da guarda, que eles vão relativizando à medida que a gente vai adquirindo a nossa maturidade espiritual, o nosso desenvolvimento intelectual, ele vai relativizando essa ação e com isso a gente vai podendo escolher os nossos caminhos, mas a gente assume os riscos por essas escolhas. Então isso está simbolizado ali, é o livre-arbítrio simbolizado na árvore da ciência, do conhecimento, como ele coloca. Porque com isso, então, se você for escolher, o que ele está querendo dizer? Se você for escolher um mau caminho, isso vai ter uma repercussão na sua vida. E isso é mal, isso é ruim, isso vai te trazer transtornos, isso vai te trazer problemas. Esse é o simbolismo. Há alguns outros estudos também, essa explicação que Kardec traz para nós. Com o livro A Caminho da Luz, Os Exilados de Capela, também há uma associação desse pecado original com esse erro que eles cometeram em Capela, com essa proibição, entre aspas, que eles tiveram de estar ali reencarnando no seu paraíso, que Capela para eles era um paraíso, se comparar com a condição que eles encontraram aqui na Terra. Então, esses espíritos oriundos de Capela tinham essa noção do paraíso perdido desse pecado original. Ou seja, eu errei lá em Capela, por conta disso, a minha sintonia, a minha vibração é inadequada àquele planeta, porque eles já estavam avançando na moralidade e por conta de eu estar ali sendo um óbice a isso, eu criei uma falta de sintonia para eu poder estar naquele planeta. E com isso eu venho para a Terra, que era um planeta ainda selvagem praticamente, na sua infância, ainda material também. Então eu tenho essa sensação desse paraíso perdido, que é o meu sistema de Capela e esse pecado original que eu cometi lá. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos aí ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e retornaremos na semana que vem, se Deus quiser, a partir do item 18 do capítulo 12 da Gênese de Allan Kardec. Até lá! Até lá! Até lá! Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale,
para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos estudando esta obra. Estamos na primeira parte, o capítulo 9, já nos convida para continuarmos o nosso estudo do item 8. Contamos hoje, mais uma vez, para nossa alegria, com a companhia e o estudo generoso, criterioso, do nosso querido irmão, companheiro, amigo André Monteiro, que está aqui conosco hoje para dar sequência ao nosso estudo deste item 8 do capítulo 9, que o nosso querido codificador Allan Kardec intitulou Os Demônios. Então, André, nós estamos no terceiro parágrafo sobre o verbo divino, ou seja, Deus. Diz Kardec: o Verbo divino, criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensação que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano foi concebido de toda a eternidade. Foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-Deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Um mediador entre Deus e eles, que injúria a sua dignidade, e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça que afronta aos seus direitos. Sim. Então, Nádia, você vê aqui que Kardec ele vai trazendo, o verbo criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Qual é o fim? É ser o mediador e salvador, com o verbo divino sendo o criador das coisas e o salvador único na terra e no céu, segundo isso. Então, a gente vai vendo que aqui entra aquela função da criação. Entra a função da criação. Ou seja, qual é a nossa função, qual o nosso papel aqui no mundo material, porque existe um Deus que promete para nós o reino dos céus, ou seja, o nosso reino, né, onde está o reino prometido, e qual é o papel que nos cabe nessa obra, o que nos compete fazer, e um outro detalhe aqui, onde que também, tem uma questão aqui, que é interessante, essa humanização, né? Esse papel de que você
de você tomar em determinado momento o lugar de Deus. Exatamente. Na criação. Ou seja, de criatura, Deus nos concede, os Espíritos falam isso, que nós somos co-criadores. Mas em algum momento, pela nossa vaidade, ou seja, co-criador em que sentido? Nós vamos aqui no mundo material ter a possibilidade de fazer criações também. Do ponto de vista material, enfim, nós temos lá essa função co-criadora, até porque, seja o pai, a mãe, que geram uma criança, a gente tem uma função de co-criação, mas que é limitada. E também no sentido de construirmos a civilização, não é? Isso, o mundo os material. Valores do intelecto, da razão, sim. E também as obras de caridade, que são a construção da nossa emoção, do nosso amor. Né? Tem o lado material, o lado concreto, a questão concreta e a questão abstrata também, que são as nossas emoções, os valores, a ética, a moral, que a gente vai construindo de acordo com a nossa vivência. Exatamente. Santo Agostinho nos fala sobre isso como sendo um desígnio de Deus para a nossa trilha evolutiva em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Em que nós vemos o Santo Agostinho nos diz que o homem aqui na sua evolução, ele desenvolve o intelecto, a razão, dominando a natureza. E desenvolve a moral a partir da lei de sociedade pela interação inevitável da lei de sociedade. Nós estudamos como lei de sociedade na doutrina espírita, particularmente em O Livro dos Espíritos. Sim, é porque através até dessa sociedade que a gente vai realmente transformar esse nosso egoísmo, essa nossa vaidade. Mas em algum momento, Nádia, me parece que a gente quer tomar a posição do Criador. A gente não quer se submeter àquelas leis, a gente quer ser superior a ele. A gente abandona eu não quero estar condicionado. Eu não quero isso que a lei está me dizendo para fazer, não quero isso. Você sabe que o meu homeopata, desculpe aqui uma referência pessoal, né, o meu homeopata uma vez disse assim para mim: Nádia, vamos deixar Deus ser Deus. Né? Essa frase é uma frase muito profunda, né? Porque nós às vezes não queremos deixar Deus ser Deus, nós queremos ser Deus. Sim. E aí nós queremos retocar a criação, nós queremos alterar os planos divinos para a vida, para a nossa vida e para a vida de um modo geral, para a vida do planeta, da sociedade, quando na verdade estamos esquecendo de deixar que Deus seja Deus. Aliás, ele sempre será Deus, porque Deus é. Nós é que achamos que podemos fazer isso, mas ele continua no comando de toda a criação. Sim. Existe uma visão, Nádia, que primeiro a gente achar, são duas questões que a gente observa. A primeira é a gente achar que nós somos deuses, que a gente é Deus, que eu tenho o poder de mudar, de fazer e de acontecer, que eu sou ou a pessoa mais importante, que eu quero ser aquela pessoa mais importante. Então essa ideia de Deus, de eu estar submetido a um ser, a uma entidade, fere a minha vaidade, o meu orgulho, a minha ganância. Então, eu abomino isso. E a outra questão é que, às vezes, a gente não tem essa prepotência, essa arrogância, não sei se esses seriam os predicados que a gente pode utilizar. Somos até humildes, omissos em alguns momentos, passivos, mas a gente tem uma visão de Deus humana. Em que sentido? É aquele Deus, a legislação civil, ela diz que o homem pode ser, quando ele comete um crime, que ele pode ser imprudente, negligente, ou ele não pode ter perícia. Então ele faz algum ato que gera um crime, que é imprudência, negligência ou falta de perícia. Ou então, imperícia. Imperícia. Quando ele ocorre nisso, ele comete um crime. E às vezes a gente faz uma associação com Deus nas nossas vidas baseada nisso. Aquilo não deu certo, Deus errou comigo. Deus foi imperfeito. Deus não teve a perícia necessária. Eu começo a trazer uma humanização de Deus. Deus esqueceu de mim, foi imprudente, foi negligente. Às vezes as pessoas dizem isso, Deus esqueceu de mim. Esqueceu? Falei, Deus, não é possível, você deve ter esquecido de mim. Então Deus é humano, porque quem esquece
Pois é, que é o que a doutrina espírita não avaliza, que é o antropomorfismo, né? Sim. Que é, do ponto de vista psicológico, a projeção da nossa forma de ser no atual estágio evolutivo para Deus. Então, nós achamos que Deus é egoísta, que Deus é vaidoso, como nós estamos vendo aqui ao longo do estudo, que Deus é vaidoso, que Deus é egoísta, que Deus tem preferências por uns filhos, porque os criou anjos e não por outros, e assim subsequentemente. Nós projetamos o antropomorfismo. Sim, é porque às vezes você pode... Isso são características do homem. Exatamente, não de Deus. Não de Deus. Isso tanto é verdadeiro que a doutrina espírita, ao não assinalar, não avalizar esse antropomorfismo, pergunta, através da perícia, já que estamos falando de perícia, né? Da perícia de Kardec, ele pergunta, inaugurando a codificação, primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus, e não quem. Ou o que. Não é o que e nem é quem. Nós perguntamos que é Deus. Amplia. Exatamente, exatamente. E você vê que talvez seja a resposta mais curta e mais profunda da codificação. Exatamente. Né? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente faz essa análise, e aí eu me recordo, é muito marcante aquela passagem de André Luiz, quando ele está lá no umbral, em que ele, desacreditado de tudo e de todos... Nosso Lar, né? Na obra Nosso Lar. Na obra Nosso Lar, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, da Federação Espírita Brasileira, em que ele se recorda dos momentos lá da religião, e eu falei assim, se eu sou filho de Deus, Deus não vai me deixar aqui, Deus não vai me deixar desamparado, abandonado. Nenhum pai abandona seu filho. Então eu vou orar para ele. E aí ele começa, né, a despertar. Você vê que ele não tinha nenhuma ideia formada muito bem a respeito de Deus. Mas aí ele se lembrou disso, que ele precisava, pela necessidade, né, da dor ali. Da dor, ele se lembrou de pedir socorro, né? Sim. E aí o pai está sempre atento aos seus filhos, né? Sim. Como nós estamos atentos, contando com a sua participação, amigos ouvintes e seguidores, internautas, o programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, hoje, no capítulo 9, item, seguindo aqui, o item 8, contando com o nosso querido irmão, amigo, companheiro, André Monteiro. Muito bem. E aí, Nádia, então Kardec continua aqui, né? Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. O mediador entre Deus e eles, que injúria a sua dignidade, e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça, que afronta. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente, consentirão, enfim, que ele ofereça a Deus eternamente a homenagem de sua adoração? Pois é, você veja, André, que aqui existe uma questão muito importante, que é a questão da intermediação. Sim. Não é? A intermediação, que, aliás, na teologia católica, é feita através do sacerdote. Eu só chego a Deus através do sacerdote, né, do padre, que nós respeitamos como ocupação, como orientação, como atividade pastoral, mas a doutrina espírita não tem sacerdotes. Sim, sim. Na verdade, ela não tem essa figura, porque o padre ele tinha uma figura santificada, como se fosse beato, né? Aquela beaticitude. Enfim, tinha aquela ideia
daquela pessoa que era o representante de Deus. Só podia falar com Deus através do padre, né? Com o padre perdoando em nome de Deus. Sim. Isso. E com o padre vendendo as indulgências. Mas, na verdade, a doutrina espírita não avaliza isso. Não. O filho fala diretamente com o pai. Com o pai. Cada um de nós abre seu coração e conversa com o seu pai. Por isso que nós também, na doutrina espírita, não temos preces decoradas, né? Sim. Preces decoradas. Nós não temos, porque é abrir o coração como humanamente nós abrimos para o nosso pai ou para a nossa mãe e conversamos com o nosso pai biológico e tal na Terra. Nós devemos fazer isso com o nosso Pai Celestial. Sim, e não está condicionado também a você estar filiado a uma determinada religião. doutrina. O próprio codificador, Kardec, diz a doutrina dos espíritos. A mim, apesar da suma importância da contribuição que Kardec dá até com os seus comentários, com a sua didática, com a sua pedagogia, ele tira todo o mérito da obra. Exatamente. A obra dos espíritos. A mim só coube fazer ali a arrumação. Porque, segundo ele, é assim uma coisa para uma prova de modéstia absoluta, não é isso? Sim. Ele próprio diz em várias oportunidades, ele diz, sou um mero divulgador. Ele diz isso na Revista Espírita, em outras oportunidades, ele diz isso, sou um mero, em obras póstumas ele diz, sou um mero divulgador. Ora, para quem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, tem aquelas monumentais peças que são a introdução e a conclusão, isso é um rigor metodológico, uma honestidade intelectual sem preço, né? Sim. E, além disso, nós estamos estudando aqui o texto de Kardec, No Céu e Inferno. A Gênese é do Kardec. Então, e também, quando ele faz a codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, ele tem o cuidado, a honradez intelectual de colocar tudo que é do seu próprio punho em tipo menor, nós hoje dizemos um tipo diferente, né? Uma fonte diferente, para deixar muito claro o que é a orientação dos espíritos superiores e o que é a contribuição dele, e é uma situação de absoluta relevância para a evolução da humanidade. É um espírito escolhido que correspondeu à grande missão de consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade, porque Jesus disse, não é? Se me amas, não é? Se me amardes, eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador é a doutrina espírita, ou é o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Com certeza. E tem uma passagem também que é interessante em uma das obras de Humberto de Campos, em que ele faz até uma analogia, é a parábola moderna. Ele pega a parábola do bom samaritano e faz uma analogia com um espírita e um materialista. E no final, o espírita ele tem a mesma ação do sacerdote e do levita que passa. E o materialista, ele tem a posição, ele tem a atitude que o samaritano teve. Então ali é uma parábola, uma alegoria que está falando para nós, em que não basta a gente estar ali, ou a religião, especificamente aqui a casa espírita, ir fazer a palestra, assistir a palestra, a aplicação do passe, trabalhar mediunicamente, se você não está atrelando essa sua fé, essa sua prática com uma obra, com amor. Com amor, porque ele era materialista, ele não acreditava em nada. Essa é uma questão muito interessante de nós analisarmos. Porque nós vemos muitos ateus muito generosos. Sim. Muitos ateus, por praticarem muito a caridade, eles estão indo muito à frente, fazendo muito maior progresso moral do que muitas pessoas que estão seguindo a religião de uma forma quase que cartorial, né, fazendo por fazer.
Porque como o materialista, o ateu, não acredita em Deus, ele não acredita em providência divina. Então, se a coisa está acontecendo aqui ao lado dele e alguém está em necessidade, ele sabe que, ele pensa Depende dele. que só depende dele, porque senão não vai haver nada. Ele pratica a caridade, e aí está também uma outra sutileza da lei de Deus, né? Nós, como somos criados com a chancela de Deus, nós praticamos o bem, ainda que inconscientemente, e ainda que consideremos que Deus não existe. Né? É uma armadilha do amor. Sim, sim, porque você... e às vezes assim, aí a gente passa pela fé cega e pela fé racional. Né? Porque aquela fé cega a gente fica assim, não, Deus vai prover, a gente vai ficar ali. Eu lembro também de uma passagem, essa foi uma experiência minha no científico, primeiro ano do científico, em que todo mundo foi mal em uma prova de matemática aplicada. Eu lembro disso, isso me gravou assim... Tinha que ser de matemática. Matemática, né? Aplicada ainda, né? Não era só matemática, era aplicada. E todo mundo foi muito mal. E aí o pessoal, o professor era gente boa, jogava bola com a gente nos intervalos. E eu lembro do nome dele até hoje, era Novaes. Ele falou assim, Novaes esquecer meu nome. E aí nós chegamos, professor, você tem que dar um trabalho aí pra gente, você tem que fazer alguma coisa porque a gente melhorar a nossa nota. E aí ele falou assim, né? Aí ele fez uma alusão, como se a gente fizesse um trabalho. Ele falou, vocês querem um trabalho? Então anota aí. Só que ele começou a receitar como se fosse uma alusão a um trabalho de um ritual de umbanda, de candomblé. Sim. Aí eu falei, não, professor, o senhor está brincando? Ele falou, não, quem está brincando são vocês comigo, né? Vocês não estudam e quer tirar nota boa? Meu amigo, se você... Tem que pedir a outro plano. Ele falou assim, ó, se você não fizer, se você achar que você vai sentar em casa, esperar Deus me dar comida, a comida não vai vir, você vai ter que levantar e trabalhar e ir atrás disso. Aí ele sai essa ideia, né, de que Deus vai prover mais uma coisa assim mística para algo mais racional. Porque se você fizer por onde, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E Deus ajuda mesmo. Sim, né? sim. Ainda que nós não estejamos pedindo, Deus nos ajuda. E nós vamos estar novamente juntos, porque a Rádio Rio de Janeiro também continua sempre conosco. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com a gratidão de nosso pequenino coração ao nosso querido irmão, amigo, companheiro aqui na rádio, André Monteiro. Obrigada, querido. Nádia, eu que agradeço, amigos ouvintes, muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.